Hoje vou contar a verdadeira história do rei Salomão, de acordo com a Bíblia. Salomão foi o segundo filho de Davi e Batseba, o terceiro rei de Israel que governou por 40 anos. Quando Davi se tornou idoso, seu outro filho, Adonias, tentou tomar o trono, mas com a ajuda do profeta Natã e Batseba, Davi conseguiu assegurar a sucessão de Salomão ao trono. Salomão se tornou rei com apenas 12 anos e pediu a Deus sabedoria para governar o povo com justiça, pedido que Deus atendeu. Salomão é lembrado por sua sabedoria excepcional, expressa em 3 livros da Bíblia: Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Ele também era um estudioso das ciências da botânica e zoologia. Mas afinal, o reinado de Salomão foi importante para o reino de Deus? Quais foram as consequências das alianças feitas por Salomão para o povo de Deus? Qual foi o pacto que ele fez com Deus? O que aconteceu com a geração de Salomão e com as promessas de Deus para ele? O que a história de Salomão pode nos ensinar? Assista esse vídeo até o final, que vou te contar tudo sobre Salomão. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique agora no botão inscrever-se e venha acompanhar todas as histórias da Bíblia. Toda semana trarei uma história nova de forma simples e curta para abençoar sua vida. Então vamos começar. Um dos episódios mais famosos de sua sabedoria foi quando 2 mães disputavam a maternidade de uma criança. Salomão ordenou que a criança fosse cortada ao meio e dividida entre elas. E quando uma das mães implorou para que a criança fosse dada a outra mulher, ao invés de ser cortada, ele soube que aquela era a verdadeira mãe. Todos os povos da época ficaram impressionados com a sabedoria e justiça do rei de Israel. Durante seu reinado, Salomão casou-se com a filha do faraó do Egito e continuou fazendo alianças matrimoniais, totalizando 700 esposas principais e 300 concubinas. Infelizmente, essas alianças também contribuíram para sua queda, pois muitas dessas mulheres o levaram a tolerar a adoração a ídolos, contrariando o mandamento de Deus. Salomão construiu o templo sagrado, um projeto que seu pai, Davi, havia iniciado. Ele formou uma aliança com Hiram, o rei de Tiro, para obter os cedros necessários para a construção. O templo, concluído após 7 anos, era uma estrutura magnífica, revestida de ouro. No entanto, sua grandiosidade despertava a inveja de muitos povos vizinhos. Para a dedicação do templo, Salomão realizou uma cerimônia que durou 11 meses. Durante a cerimônia, a Arca da Aliança foi trazida para o templo e Salomão fez uma oração pedindo que o templo fosse um lugar de oração e revelação divina. Após a dedicação do templo, Deus fez um pacto com Salomão. Se ele permanecesse fiel a Deus, o reino de Salomão duraria para sempre. Mas, se ele se desviasse, o templo seria destruído e não haveria mais paz em Israel. No entanto, conforme Salomão envelhecia, suas esposas começaram a desviar seu coração de Deus. Salomão permitiu que suas esposas adorassem os deuses de seus países em Israel. Ele fez vista grossa para o fato das esposas construírem templos para os ídolos, como Quemos e Moloque. Essa idolatria de imagens e falsos deuses acendeu a ira de Deus. A punição por isso foi que o reinado de Salomão, que estava no fim, seria dilacerado durante o reinado de seu filho Roboão. Salomão enfrentou a oposição de 3 adversários levantados por Deus no final do seu reinado como punição por suas transgressões: Hadade, o Edomita, Rezon, filho de Eliada, e Jeroboão, um efraimita. Após 40 anos de reinado, Salomão faleceu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Roboão, assumiu o trono, mas a transgressão de Salomão resultou na divisão da terra de Israel em 2 reinos, Judá ao sul e Israel ao norte, persistindo assim até a destruição do templo séculos depois. Nos primeiros anos de seu reinado, Salomão foi um rei sábio, justo e respeitado por todas as nações. Mas, no final de sua vida, tornou-se uma sombra de si mesmo, obscurecido pela própria omissão. Salomão havia feito um pacto com Deus, um compromisso sagrado de lealdade e adoração exclusiva. No entanto, no final do seu reinado, ele esqueceu esse pacto. Influenciado pelas esposas e concubinas de outras culturas, ele se afastou de Deus e permitiu a adoração de deuses estranhos em Israel. Ele ignorou o compromisso que havia feito, negligenciou sua responsabilidade e foi omisso no cumprimento de suas obrigações. Nesta parte final da história de Salomão, vemos como suas ações e omissões tiveram consequências terríveis. Deus levantou adversários contra ele, e após sua morte, o Reino Unido de Israel foi dividido, marcando o início de séculos de conflito e opressão que duram até os tempos de hoje.
A vida de Salomão nos ensina uma lição valiosa. Nossos compromissos e atitudes são importantes. Não podemos nos dar ao luxo de ser omissos, de fechar os olhos para as coisas erradas que ocorrem ao nosso redor. Temos a responsabilidade de agir, de corrigir os erros, de lutar pelo que é certo e justo. Se nos afastarmos desse caminho, se nos esquecermos de nossos compromissos, as consequências podem ser terríveis. À medida que a poeira assenta sobre o trono de Salomão e a escuridão cai sobre seu outrora grandioso templo, somos lembrados de que todos nós temos uma escolha. Podemos escolher ficar firmes em nossas convicções e lutar pelo que é biblicamente certo, ou podemos escolher ser omissos e ver o mundo ao nosso redor desmoronar. A lição de Salomão é um alerta para todos nós. Escolha sabiamente, pois as consequências de nossas escolhas hoje podem se estender muito além de nossa própria vida.